Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan. Hoje nós vamos estudar um salmo que já não é de lamentação, hoje é um salmo de alegria, Salmo 29. Vamos lá? O Salmo 29, ele é um salmo davídico também, né? Você pode ver que a maioria dos salmos são davídicos. Ele é um salmo davídico também, mas esse é um salmo que vai extrapolar as esferas da terra. Oh, que tal? Estamos indo para o espaço e estamos viajando longe hoje. Salmo 29 é um salmo em que Davi vai rasgar o seu coração, num salmo de alegria. Nós temos visto uma série de salmos em que ele tem lamentado, nós temos visto uma série de salmos em que ele tem clamado pela presença de Deus por medo, por cuidado, com medo de ser atacado, com medo de ser vencido, com medo de perder a nação, né? E ao mesmo tempo, ao perder a nação, se perde então o povo de Deus, né? Então, de perder o tabernáculo, a arca da aliança, então se perderia toda a identidade do povo escolhido. E é por isso que, então, no Salmo 29, até o Salmo 28, a gente vê um monte de Salmo de lamentações com esses medos. Mas no Salmo 29, não. No Salmo 29, ele vai expor esta alegria. Aí você até, que acompanha a série, você até poderia dizer assim, mas tem outros salmos em que ele expõe a alegria. O próprio Salmo 28, que a gente viu semana passada, tinha lá o finzinho em que ele expõe a alegria. Sim, é verdade. E normalmente isso acontece. Normalmente, inclusive, em salmos de lamentação, ele vem com uma lamentação, lamentando, mas ele termina com uma esperança. Tem um salmo apenas, que é o salmo mais triste de todos, que é um salmo que é o único que termina assim para baixo, que nem de Davi é salmo de Emã, o Ezraíta. Nós vamos ver isso depois. Mas normalmente os salmos começam com um período de baixa, né? Os salmos de lamentações começam com um período de lamentações. Aqui não. Aqui ele já começa com um período de exaltação. Por isso um salmo de exaltação, um salmo de louvor, né? E aí nós vamos ver então que Davi então começa dizendo sobre essa natureza sobrenatural de Deus, né? Então Deus não está restrito à lógica e à natureza humana. Por isso ele começa dizendo: atribuam o Senhor, ó seres celestiais. E talvez a sua versão diga assim: filhos de Deus, ou ainda todos os poderosos, né? Aqui poderosos no sentido daqueles que têm poderes, né, de operar maravilhas. Eu gosto muito dessa versão seres celestiais, porque lembra a gente, ele está falando aqui, é toda a criação, são os anjos, são os seres maravilhosos, né? Os seres que a gente nem imagina, que a gente nunca viu, né? Não sabe da existência, mas que são seres fantásticos que estão no céu, tal. Então todos esses seres, mas também todos os seres da terra, também todos os seres humanos, né? Então todos os animais, todos os seres, todos aqueles que têm alma, e aqui, né, todos aqueles que têm vida, melhor, né, para não entrar na discussão de alma, espírito, se animal tem alma ou não, todos aqueles que têm vida, né, todo ser que respira é a ideia, né, é a ideia de que todos os anjos, todo o céu e toda a terra, né? Então, seja qual for o plano, ou seja qual for a constituição desses seres, todos eles vão atribuir ao Senhor glória e força, né? Atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário, na grandeza do seu santuário. Talvez a sua Bíblia diga assim, na grandeza da sua santidade. Porque aqui a ideia é de que o lugar em que Deus está, esse lugar já é um santuário, né, o lugar em que Deus habita, mas também ali está inundado pela santidade de Deus. Então, santidade de Deus e santuário de Deus, para esses efeitos, né, são suficientes, são equivalentes.
E aí você pode estar pensando assim, poxa, mas é, é para glorificar a Deus segundo a glória que o seu nome merece, mas Deus não merece toda a glória? Sim, é isso que ele está dizendo. E aí, esse toda é muito legal, porque aqui a ideia de toda a glória, e lembre aqui que ele inclusive evocou os seres celestiais, é toda a glória mesmo, não é a glória que o nosso falar alcança. É uma glória que é inalcançada por nossas palavras. Porque a grandeza de Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode explicar. A gente não consegue explicar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus. Quando alguém for almejar ser um pastor batista, tem que passar por uma prova chamada concílio examinatório. Eu fiz o meu concílio também. Deixa eu só pegar aqui para não desligar. Pronto. Eu fiz o meu concílio também. E uma das questões que eu não respondi, você pode não responder algumas, né? Você não precisa acertar em 100%. Uma das questões que eu não respondi foi definir santidade. Meu examinador, um professor, alguém muito querido, ele pediu para eu definir santidade. Eu falei, olha, eu não consigo. Santidade é um atributo de Deus tão grandioso, mas tão grandioso que qualquer definição tem suas falhas. Então eu não consigo definir, né? Não é possível nós chegarmos. Nós temos ideias, nós temos conceitos, mas não. Todo o conceito de santidade ele ainda é falho. Por quê? Porque Deus é muito maior do que qualquer palavra. Então, quando ele está falando aqui para glorificar a Deus na glória do seu nome, ele está dizendo assim: é uma glória que excede as palavras, excede os nomes, vai muito além, a um ponto que nós não conseguimos exprimir. E como que a gente exprime isso? Isso a gente exprime com o coração quebrantado, isso a gente exprime com lágrimas nos olhos, isso a gente exprime com quebrantar, com colocar-se de joelho, com levantar as mãos, né? Então, são ações que a gente tenta exprimir isso, né? E ainda assim a grandeza de Deus ainda pode ser maior. Então a ideia aqui é que nós ao máximo, na essência de nossas vidas, nós então vamos exprimir ao Senhor a sua glória, a glória que o seu nome efetivamente merece. E aí, quando nós fazemos isso, então, um dos modos de fazer isso é observar o poder de Deus emanado sobre a terra. Por isso que o versículo 3 e seguintes ele vai continuar assim, ó. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas, né? Então, a ideia da imensidão do oceano, a ideia da imensidão do domínio, né? A voz de Deus é mais poderosa que um trovão, porque não tem quem segure, né? Vem ecoando assim e dominando todo o espaço. E aí ele vai falar: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Então, cara, um cedro do Líbano é uma árvore larga pra caramba, é muito larga, aquele negócio mal balança com a maior ventania, aquele negócio, né? Só dá uma balançandinha. Cara, um cara quebrar um cedro. Olha a bandeira do Líbano. Tá aparecendo aqui a bandeira do Líbano agora. A bandeira, o cedro do Líbano, desde os tempos bíblicos, tá aqui, né? Desde os tempos bíblicos. O cedro do Líbano é uma árvore tão firme quanto uma rocha. Tanto que está na bandeira do país. É um tronco parrudo, é uma árvore forte, uma árvore que já naturalmente já está retorcida, então não tem como retorcer mais. Não é um eucaliptozinho reto lá e que balança conforme o vento. É um tronco poderoso. E aí ele fala assim: a voz do Senhor olha para o cedro do Líbano e é muito mais forte, faz o cedro do Líbano se despedaçar, virar em pedacinhos. Cara, isso é poder, né? É como é a voz do Senhor. E aí, versículo 6, ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto.
O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despede as florestas. E no templo de todos clamam glória. Então, quando nós olhamos para o que ele está dizendo aqui, a gente vê que ele está dizendo assim: nem essas coisas que são as mais firmes, as mais permanentes, as mais duradouras, nem essas coisas resistem quando a voz do Senhor se apresenta. Isso por quê? Porque a voz do Senhor domina todas essas coisas, né? Então o que ele está dizendo aqui é que a voz do Senhor, a palavra de Deus, é muito mais poderosa do que tudo isso. Por quê? Até porque ele criou segundo a sua palavra, né? Então ele está muito além dessas que são as coisas mais firmes da nossa sociedade. O deserto, né? Você transformar um deserto em uma floresta, um evento impossível pela força humana. Talvez você diga assim: mas tem lá um lugar em que alguém está replantando em um pedaço que foi desertificado. Mas ele não transforma um deserto em uma floresta de novo, né? A mão do Senhor é muito superior a tudo isso. E aí o verso 10 ele vai dizer: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então ele está dizendo, esse Deus grandioso, que é capaz de estar acima de qualquer fortaleza humana, de qualquer ponto de resistência e força humano, Deus ainda é maior. É esse o mesmo Deus que está, inclusive, que deu-nos uma segunda chance a partir do dilúvio e que está sentado, né, soberano sobre esta terra, e isso não saiu das suas mãos ainda. Então ele continua nos guardando. Por isso que é a esse que o salmista deseja que ele nos dê bênção e paz. E assim como o desejo do salmista é o meu hoje, que diante desse estudo, a sua vida, os seus desafios, a sua família, a sua casa sejam inundados de bênção e da paz desse mesmo Deus que está narrado aqui no Salmo 28. Então, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nós já estamos chegando a 30 salmos, temos mais 6 vídeos do livro de Jonas, é vídeo pra caramba, você tem bastante texto para estudar, e então nos ajude a fazer o canal crescer, a chegar a mais pessoas, para que assim ainda mais pessoas conheçam a Deus e conheçam as Escrituras. Vamos continuar firme nesse propósito? Então eu continuo semana que vem, até lá, orando pela sua vida. Deus abençoe, tchau, tchau.